Vamos abrir em Mateus 17, 27. Chegaram ao pé de Pedro e perguntaram: teu mestre não paga impostos? E quando Pedro ia voltando para o pé de Jesus para lhe perguntar isso e para ver como é que se resolvia a situação, Jesus lhe faz uma pergunta e ele disse, porque Jesus já sabia o que é que lhe tinham dito a ele, Mateus 17, 27, e diz: mas que para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Nós que andamos com Deus temos de nos habituar aos milagres. Não é algo normal, mas temos que nos habituar a eles. Não é todos os dias que se manda um anzol, pesca-se um peixe, abre-se o peixe e está lá dinheiro dentro do peixe. Lembro-me de um colega meu, passou uma fase complicada a nível de dinheiro e então diz que orava e depois saía do carro, andava à volta do carro a perguntar, a ver se encontrava dinheiro. Como Deus vai fazer as coisas, nós não sabemos. Como Deus nos vai abençoar, nós não sabemos. Mas muitas das vezes é da forma mais estranha possível. Mas Ele quer que nós acreditemos nele e confiemos nele, para que Ele possa fazer em nós a obra que Ele pretende fazer. Portanto, está na hora de semear e confiar nele. Amém? Vamos semear. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Com alegria, como o sol brilha, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, E Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta, porque tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador em todas as ocasiões da nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. O título da mensagem de hoje é O Medo. E vamos abrir em Marcos 5, 21. E à medida que vamos abrindo, o medo é uma grande arma do inimigo. Uma grande arma do inimigo das nossas almas, que é o diabo. É uma arma que ele utiliza contra nós, incutindo medo em nós. Por isso é que nós devemos ter cuidado com o que vemos, devemos ter cuidado com o que nos dizem, mas principalmente com o que vemos, do que ouvimos, é muito prejudicial para as nossas vidas. Eu já vos dei exemplos de coisas que o diabo tentou colocar na minha vida e ele, engenhoso, esperto, tentou aparecer primeiro dando o testemunho de uma pessoa que tinha passado algo negativo, para ver se eu aceitava. Como eu não aceitei, nada me aconteceu. Mas isto acontece constantemente. Aconteceu esta coisa de mal a esta pessoa, aconteceu aquilo de mal, ele teve numa situação em que lhe faltou dinheiro aqui, dali, em que faltou isto, faltou aquilo, em que tem falta de saúde, em que teve... Há sempre, todos os dias, informações que estão a chegar até nós.
E nós temos que apaziguar toda essa informação com o que Deus diz sobre nós. Eu acho impressionante. A palavra de Deus tem tudo para nós. Tem toda a informação que nós necessitamos. E se você honrar a palavra de Deus, Deus o honrará a si. Porque Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. E cada vez que nós honramos a palavra de Deus, confiamos na palavra de Deus, nós estamos a honrar o próprio Deus. E Ele nos honra a nós, protegendo-nos, guardando-nos, desviando-nos do mal. Quantas e quantas vezes na minha profissão eu fui abençoado e desviado do mal. Em situações onde podiam ser complicadas e Deus me guardou. Eu quero que você entenda. Deus quer abençoar a sua vida constantemente. Mas você não pode querer no mal e deixar o mal chegar até si. Principalmente o medo. O medo é uma arma terrível que nos faz perder as bênçãos. Veja o que é que aqui aconteceu. Mateus 5:21. Em Mateus 5:21 diz: E passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, juntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. Eis que chegou um principal da sinagoga, de nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sara e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Vamos lá ver. Eis aqui um homem que era um dos principais da sinagoga, que se chamava Jairo. A filha dele estava doente, muito doente. Ele não conseguia fazer nada e então lembrou-se de Jesus, dos milagres que ele fazia. E então foi ter com ele pedindo ajuda. Isto não é muito diferente do que nós fazemos. Alguns recorrem a médicos, alguns recorrem a isto e aquilo e aquelas circunstâncias, recorrendo. Porquê? Porque acham que é a salvação deles. E outros recorrem a Jesus, exatamente como Jairo. Jairo, agora o coração dele, que estava apertado, agora tinha mais confiança. Porquê? Porque Jesus ia à casa dele. E Jesus começou uma caminhada para ir à casa dele, mas havia muita gente. Apareceu-lhe uma outra mulher com fluxo de sangue, de qual ele curou, ou foi curada porque tocou em Jesus. Enquanto tudo isto acontecia, no versículo mais abaixo, no versículo 35, Marcos 5:35, eis que aconteceu uma coisa. Estando ele ainda falando, Jesus ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Eu não sei, quer dizer, eu imagino o que é que Jairo sentiu naquela altura. A vida dele deve ter caído por terra. Então agora que eu levava Jesus, ela morreu. Agora que eu estava a acreditar em Jesus e ele estava a vir à minha casa, ela morre. Quantas e quantas vezes nós não começamos uma caminhada de fé, uma caminhada de acreditar em Jesus e as coisas ficam piores.
A menina está morta. Versículo 36, Jesus teve um cuidado tremendo, o mesmo cuidado que Ele tem com cada um de nós. E veja o que ele respondeu. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não tenhas medo, crê somente. Será que Jesus podia ressuscitar dos mortos a menina? Claro que podia. Assim como a podia curar. É muito fácil nós dizermos isto quando não estamos a passar por circunstância. Porque quando estamos a passar por alguma dificuldade, seja ela qual for, a que nível for, parece que a nossa mente só pensa no problema. E vamos sendo cheios de medo. E Jesus disse: não temas, crê somente. Isto diz Jesus para cada um de nós. A circunstância que tu estás a passar, não temas, crê somente. Como é que vai ser? Eu lhe vou responder: não sei, mas não temas, crê somente. Uma das coisas de toda a minha vivência com Jesus, de toda a minha vivência com Deus, tudo o que eu tenho aprendido é como é que Ele vai fazer. Eu lhe sou muito sincero. Não sei. E deixei de pensar de como é que Ele havia de responder a como Ele vai fazer, porque não vale a pena. Não vale a pena desperdiçar o meu tempo pensando, não, Jesus vai fazer desta forma, daquela forma, da outra forma, porque, ouça, você pode imaginar muitas formas, mas Deus tem sempre mais uma. Aquela que nós nunca pensamos, aquela que nós nunca imaginamos, e que Ele vai fazer dessa forma para nos livrar. Entenda uma coisa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o seu próprio Filho Jesus por causa de nós, não nos dará também com Ele todas as coisas? Não nos chamou Ele a cada um de nós para nos abençoar? Às vezes chegamos a uma altura das nossas vidas em que parece que não há solução. Parece que estamos a passar de uma fase em que... E agora? E agora? Qual é a resposta? Como é que vai ser? E agora? E Jesus diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Veja a atitude que Jesus, depois disto, depois de ele dizer isto ao homem, a Jairo, principal da sinagoga, ele mudou a sua forma de operar completamente. E nós devemos de aprender com o que Jesus faz. Veja o que é que ele faz. No versículo 37, ele não permitiu que alguém o seguisse. Não permitiu que toda a gente fosse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Por que estes? Porque estes já tinham visto muitos milagres, porque estes criam nele. E você tem que se rodear de pessoas que creem em Deus. Não rodear-se de pessoas que não creem. Porquê? Porque aquelas que não creem vão mandar a sua fé bem para o chão. Mas aquelas que creem vão levantar e dizer: confia em Deus, não temas, crê somente. Depois no versículo 38, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, estavam ao alvoroço, porque choravam muito e prateavam. Ouça, eu infelizmente já tive em alguns funerais. Grande parte deles eu não vi isto, mas sei que alguns choram muito e gritam mesmo muito. E vejam o que é que Jesus entrando, e no versículo 39, e entrando disse-lhes: porque vos alvoroçais e chorais? A menina está morta, não está morta, mas dorme.
A menina não está morta, mas dorme. Versículo 40. E riram-se dele. Cada vez que você fala a fé, as pessoas riem-se de si. Cada vez que você fala alguma coisa que é impossível, as pessoas riem-se de si. Aqueles que não creem vão sempre rir. Sempre. Ouça, sempre, 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 sempre. Porque eles não compreendem o que você está a dizer. Não compreendem que você crê no seu Deus. Crê naquele Criador de todas as coisas, que o vai livrar sempre, em toda a altura, em toda a circunstância. Um amigo meu chegou, estava eu na altura a dormir, porque eu trabalhei durante a noite e estava a dormir, e ele pediu para falar comigo, e minha mãe abriu-lhe a porta, e ele bateu à porta do meu quarto para falar comigo e dizer: olha, roubaram-me o carro. Eu disse: roubaram-te o carro? Sim. Eu disse: olha, dá-me a tua matrícula do teu carro, que eu durante a noite dou aos meus colegas a ver se o encontram, a ver se conseguimos descobrir o carro. Ele deu-me a matrícula do carro. Depois dele disse, ele virou-se: então ainda andas lá na igreja? E eu: diz? Claro, ando. E depois eu disse assim: não, tudo é possível àquele que crê. E ele virou-se para mim e disse-me assim: então eu creio que o carro já apareceu e ele aparece. Se tu creres. E ele riu-se e foi-se embora. Isto eram 10 da manhã. E eu, antes de baixar a minha cabeça e de voltar a dormir, eu virei-me e disse: Deus, faz aparecer o carro, Senhor, te peço, no nome de Jesus. E voltei a dormir. E era por volta das 2 da tarde que o telefone toca e eu atendo e diz: olha, Mário, o carro apareceu. Apareceu. Sim, roubaram o capô e a bateria, mas o resto do carro estava tudo bem, estava tudo bem. E eu disse assim: era para desmanchar o carro todo. Pois. Não, era para te agradecer. E eu disse: a mim? A mim não tens que agradecer nada, eu estive a dormir. Tens que agradecer é a Deus. Lá estás tu. As pessoas não entendem o poder de Deus. Não entendem mesmo o poder de Deus. Eu não fiz nada. Eu dormi. E ele voltou-me a acordar às 2 da tarde. Eu quero que você entenda que os milagres são reais, eles acontecem constantemente. Se você crê, se você não se deixa entregar ao medo, se você crê nele, os milagres acontecem. E acontecem constantemente. Mas quando você falar a fé, vão se rir de si. Versículo 40. Marcos 5,40. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele e entrou onde a menina estava deitada. Isto é muito importante. Tendo-os feito sair. Isto é muito importante. Você tem que tirar da sua vida aqueles que têm medo, aqueles que não acreditam que Deus vai operar. Você tem que tirar da sua vida. Você tem que te tirar do seu meio. Você tem que parar de os ouvir. Você tem que parar de ouvir aqueles que têm medo. Aqueles que lhes estão a meter medo, a dizer não vai funcionar, não vai dar, não vai resultar. Você tem que parar de ouvir essas pessoas. Você tem que os fazer sair. Ele tomou o pai e a mãe da menina. E os com ele estavam. Quem é que estava com ele? Pedro, Tiago e João. Só estavam estes três.
Versículo 40. Tomando a mão da menina, disse Talita cumi, que é traduzido, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E se assombraram-se com grande espanto. Ouça, a menina estava muito doente, estava mal. Jairo, pai da menina, vem a Jesus. Pois, a meio do caminho, dizem, ela está morta. Jesus olha para ele e diz, não entres no medo. Não tenhas medo. Crê somente. Jairo continuou. Não só viu, pelo menos não há relatos bíblicos de uma única palavra que Jairo tivesse dito. Grande sabedoria. Grande sabedoria. Se você não quer dizer nada ou vai dizer as neiras, mais vale ficar calado. Mas as coisas não estão a resultar, fique calado. Mas os problemas, a saúde e tal, fique calado. Se você foi alguém que orou por si, se você foi um pastor, foi uma igreja, e alguém orou por si, as coisas ficaram piores, está tudo pior, fique calado. Deixe Deus fazer a obra na sua vida. Eu entrei uma vez na igreja e estava aflito de um pé e cocheava. Eu sabia que estava a cochear. E houve alguém que se virou para mim e disse, olha, tu estás a cochear. E eu olhei para a pessoa e disse, não estou. E continuei a andar. A pessoa percebeu o que é que eu estava a dizer. Eu estava a falar pela fé. Passado um tempo, um dia ou coisa assim, eu parei de cochear. Nós não podemos dar aso a que o diabo haste bandeira ou coloque bandeiras na nossa vida. O que é que temos que fazer? Crer, crer, crer e não deixar entrar o medo dentro de nós. Eu sei que isto não é fácil, mas você tem que se encher das coisas boas de Deus. O que é? A sua palavra. É que você se encher da sua palavra e não se encher das coisas que o mundo diz, que o mundo fala, o que as pessoas falam, o que a televisão fala, o que o rádio fala, o que a comunicação social fala, o que as redes sociais falam, o que a internet diz. Nada. Mas se você crer em Deus, então a sua vida já mudou. Para o bem. Mas se você deixa ir atrás pelas circunstâncias que estão a acontecer, pelos problemas, se você deixa ir atrás e deixa entrar o medo porque não vê a solução, e se você não confia nele, você já perdeu. Eu quero lhe mostrar um exemplo flagrante disso que aconteceu. E aconteceu com um discípulo de Jesus, Pedro. Veja o que é que aconteceu com ele. Mateus 14, 28. Mateus 14, 28. O que é que aconteceu? Jesus ficou à beira-mar e disse aos discípulos, vão andando no barco que eu já vou ter com vocês. Eles podiam ter pensado, mas como é que ele vem ter connosco? Pronto, mas ele mandou e eles obedeceram e foram. Só que naquela altura levantou-se uma grande tempestade. E no meio dessa grande tempestade, Jesus vinha andando por cima do mar. Algo completamente impossível de acontecer. Eles que estavam dentro do barco viram aquilo e ficaram com receio, com medo. Mas quem é ele? É uma assombração? É um fantasma? É um espírito? O que é isto? E Jesus disse para eles, tente calma, sou eu. E continuava a andar por cima da água e a tempestade a acontecer. E Pedro lhe disse uma coisa. Veja aqui. Mateus 14, 28. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima da água. Pedro diz, mas se és tu, Jesus, se és tu mesmo, se és mesmo tu, manda-me ir ter contigo. Bem,
Jesus disse, vem! E veja que no versículo 29, isto é muito importante. E ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Veja, entenda uma coisa. O que acontece a seguir é que o Pedro cai dentro d'água. Mas cai por causa de uma razão. Porque ele andou por cima das águas. Ele não saiu do barco e caiu dentro da água. Não, ele andou sobre as águas. Ele andou no milagre. Veja, versículo 29. E Jesus disse, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele andou no milagre. Algo completamente impossível a um homem. Ele andou sobre as águas. Mas depois, no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir ao fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Ele caiu porque teve medo. Nós perdemos a bênção nas nossas vidas porque ficamos com medo. Nós não recebemos a bênção completa de Deus porque deixamos entrar o medo. Sabe o que é que Jesus fez? Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, porque duvidaste. Ouça, Pedro estava a andar por cima da água, mas sentindo o vento forte, teve medo. Então, mas não havendo vento forte, toda a gente anda por cima da água? Não, não anda. Então, havendo vento forte, ou não havendo vento forte, havendo tempestade ou não havendo tempestade, ninguém anda sobre a água. Mas Pedro andou sobre a água, assim como Jesus estava a andar. Então, ele estava perante o milagre. E só perdeu o milagre porque teve medo do vento. Então, quantas vezes nós estamos na nossa vida a viver um milagre e perdemos esse milagre porque deixamos entrar o medo? Ainda há pouco tempo eu virei para a minha esposa e disse assim, Deus vai ter que fazer outro milagre. Nós tínhamos acabado de receber um. E eu disse, Deus vai ter que fazer outro milagre. Ouça, pensa um pouco comigo, por favor. Será que Deus não sabe o que é que nós estamos a passar? Será que Ele não vê o que é que nós estamos a passar? Será que Ele não sabe as nossas necessidades? Eu lembro-me, uma vez vieram-me trazer CDs a casa para eu poder levar para a igreja. E depois eu falei durante algum tempo com essa pessoa, estávamos a falar e tal, e ele disse, pois, é que as outras igrejas vendem os CDs. E eu virei-me, pois, nós damos. Na altura, nós damos. E ele ficou assim a olhar para mim e eu disse, ouça, diga-me lá uma coisa. Se o seu patrão quisesse aumentar o negócio e vender mais e tudo mais, tinha que estender, tinha de contratar mais pessoas, contratar mais outro sítio, mais carros, mais tudo. Quem é que ia pagar isso tudo? O meu patrão. Pois, e eu virei para ele, o meu patrão é Deus, é ele que está a pagar tudo. Você percebe que é ele que está a pagar. É ele que está a encher a sua boca de bens. É ele que vai fazer abrir todos os caminhos que para si são literalmente impossíveis, mas que para ele são completamente fáceis. Assim como andar por cima da água.
Você acha impossível? O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ele próprio, Jesus, disse aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, quando você sentir medo, por favor, busque a Deus. Ore. Expulse o medo da sua vida. Expulse o receio. E agora, como é que vai ser? E como é que vai resultar? E como é que vai dar? Eu não sei. Mas Deus sabe. E eu creio nele. E você tem de crer nele. Você tem que deixar de lado e mandar fora o medo da sua vida. Porque ele só vai fazer com que você perca e não ganhe. Você está a entender? Veja aqui. Romanos 8,15. Vamos lá abrir em Romanos 8,15. Paulo escreve uma carta aos romanos e nesta carta lhes fala sobre o medo. Veja o que é que está aqui escrito. Romanos 8,15. Porque não recebeste um espírito de escravidão para estares outra vez com temor ou medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Você sabe o que quer dizer Abba? Abba quer dizer pai. Então é pai, pai? Sim. Ou papá, ou paizinho. É uma maneira carinhosa de falar de Deus. Pai. O nosso Pai. Nós não recebemos um espírito de medo, mas recebemos um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai, querido Pai, Paizinho, Papá. Você percebeu? Durante toda a vida, nós vamos passar por situações onde o medo vai tentar apoderar-se de nós, da nossa vida, da nossa forma de viver. E nós temos que tomar uma decisão constantemente. Ou deixamos o medo entrar e nos sucumbimos a ele e perdemos, ou o expulsamos da nossa vida e cremos em Deus e vencemos. Porque em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E se entregou por nós. Deus fez por nós muito mais do que nós imaginamos. Deus continua a fazer agora muito mais do que nós imaginamos. Então, e como é que vai ser? Ouça, eu não sei responder essa pergunta. Eu não sei responder. Mas sei que Ele é poderoso para o fazer. Sei que Ele é poderoso para abrir os peixes, a boca dos peixes, e estar lá dinheiro dentro. Sei que Ele é poderoso para ressuscitar mortos. Sei que Ele é poderoso para curar. Sei que Ele é poderoso para andar por cima da água e chamar-nos a nós para andar por cima da água com Ele. E nós estamos dispostos a isso. Estamos dispostos a andar com Ele constantemente nas nossas vidas. Uma vez viraram-se para mim e disseram-me, quando eu falava sobre isto e eu creio em Deus, disse, isso é bom para si. Bom para mim? Mas qual é a diferença entre mim e si? Eu não percebo. A diferença é que as pessoas dão mais ouvidos ao mundo, dão mais ouvidos à comunicação social, dão mais ouvidos à televisão, aos jornais, dão mais ouvidos às coisas do mundo do que dão ouvidos às coisas de Deus. E depois esperam milagres de Deus que aconteçam assim do nada. Dê ouvidos a Deus. Mande fora toda a gente que diz o contrário.
que diz que você não vai ser curado, que diz que você não vai ser abençoado, que a bênção não vai vir. Tire toda essa gente e toda essa forma de pensar fora. Creia em Deus. Jesus disse, não temas, crê somente. O milagre vai acontecer, porque você está a crer nele, a acreditar nele, não está a duvidar dele. O nosso Deus já fez muito mais do que você imagina por cada um de nós. Jesus morreu por cada um de nós. Ele pagou um alto preço por nós. Então, se é assim, tudo o resto que eu possa fazer é só um acrescento. Não é nada de mais. Deus nos chamou a cada um de nós para a sua eterna glória. Nos chamou para andarmos com Ele. Nos chamou a cada um de nós para podermos andar por cima da água com Jesus, perante as coisas impossíveis acontecer. Porque é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Eu e minha esposa estávamos a ver uma coisa que até às vezes vemos na televisão. É uma entrevista que é feita ao sábado. E estávamos a ver essa entrevista e uma pessoa estava-se a queixar da mão, que não tinha força na mão. Eu estava a olhar aquilo e olhei para a minha esposa e me lembrei daquilo que aconteceu com uma irmã nossa. Ela chegou ao pé de mim e se queixou exatamente do mesmo problema. E eu virei para ela, orei pela mão dela, meti-lhe a minha mão à frente dela e disse, aperta a minha mão. Eu não consigo e tal, aperta a minha mão. E ela apertou e ia-me esmigalhando os dedos. E ela abriu os olhos para mim e gritava e estava toda contente porque a força tinha voltado para a mão dela. Quem é que fez aquilo? O nosso grande e poderoso Deus. Nosso grande e poderoso Deus. Faz milagres constantemente. Que não para de fazer milagres. Porquê? Porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Não se deixa bater pelas circunstâncias, por os problemas, não se deixa bater por aquilo. Ouça, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você aceitou e disse, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu aceito o que Ele fez na cruz como sendo em meu lugar, você acabou de aceitar Jesus. Você é uma nova criatura, tem uma nova natureza. Você agora é filho de Deus, por adoção de Deus. A sua vida pertence a Ele agora. E Ele vai guardar a sua vida. Agora há coisas que você não se pode deixar entregar. E uma delas é o medo. E confiar no seu grande Deus. Porquê? Porque Ele vai fazer milagre atrás de milagre, atrás de milagre, atrás de milagre, atrás de milagre na sua vida. Ouça, Deus sempre me tinha dado alguma percepção. Eu nunca percebi isso. Nunca percebi isso. Só depois de aceitar Jesus é que aumentou muito. E então é que eu percebi que já era um dom que eu tinha, mas que Deus, que estava, por assim dizer, tapado, escondido, e que Deus o destapou e o aumentou. Em 1991, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador em agosto de 1991. Mas em setembro desse ano, um mês depois, eu sabia que a minha vida ia terminar sobre a Terra. Isso não aconteceu, porque eu aceitei um mês antes Jesus na minha vida. Foi o primeiro milagre que aconteceu na minha vida. Mas não parou por aí, desde então não tem parado. E ouça, na sua vida tem acontecido exatamente o mesmo.
E não vai parar nunca. A não ser que você impeça Deus de operar, deixando o medo entrar. Se você não se deixar entregar no medo, garantidamente, você é um vencedor. Garantidamente, você já está abençoado no nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aqueles que tiverem cadeiras de rodas podem se levantar também, se faz favor, no nome de Jesus. E vamos dizer: Pai, eis-me aqui, Senhor. Ajuda-me a não entrar no medo. Ajuda-me a confiar em Ti e só em Ti, confiar em Ti. Porque então eu sei que eu posso andar por cima da água. Não importa o vento que estiver a fazer. Não importa as circunstâncias. Não importa tudo que me é apresentado à minha frente como sendo impossível. Contigo tudo é possível. E eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, no nome de Jesus. Já estás a fazer o impossível na minha vida. No nome de Jesus, eu creio, Senhor, que eu já tenho um milagre. Ou antes, os milagres que eu preciso. No nome de Jesus. Amém. Ouça, muitas bênçãos. Um bom fim de semana. Agarre-se a Deus e não o largue. Porque Ele não o quer largar assim. No nome de Jesus. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.